Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre Adolf Eichmann e também sobre um livro de ficção chamado As Benevolentes, do autor Jonathan Little. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo, deixa seu like que você me ajuda muito na divulgação, comenta aqui embaixo que eu adoro quando vocês comentam. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas. Recentemente eu li o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da autora Hannah Arendt, e logo em seguida eu emendei com As Benevolentes, do Jonathan Little. E assim, eu fiz várias conexões e parei para pensar justamente nisso, na banalidade do mal, quando o mal se torna banal. Até onde você iria para seguir regras, né? Até onde você passaria por cima dos seus princípios e faria o mal ao outro para seguir ordens. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? Se você nunca ouviu falar, eu vou começar então do início. Adolf Eichmann era um oficial nazista da SS durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um burocrático que basicamente cuidava da logística de transporte dos judeus para os campos de concentração, para os campos de extermínio. O Eichmann nasceu na Alemanha, mas ele foi criado na Áustria. E ele entrou para o Partido Nazista no ano de 1932. E aos poucos ele foi crescendo ali dentro da hierarquia da SS. Ele era considerado um especialista na questão judaica. Ele chegou a criar um escritório central de deportação de imigração de judeus no ano de 1938 e tinha como função facilitar a imigração de judeus. Entre agosto de 38 a junho de 39, cerca de 110 mil austríacos judeus imigraram. Em 1939, o Eichmann entrou para a Gestapo e ele passou a ser o diretor dos departamentos responsáveis pela deportação e pelos assuntos judeus. Mais de 1,5 milhão de judeus foram deportados para os centros de extermínio, para os campos de extermínio na Polônia e na União Soviética, fora os assassinatos em massa que sempre estavam ocorrendo. Em 1942, o Eichmann participou da Conferência de Wannsee. Acho que é assim que se fala, gente. Eu vou colocar aqui certinho o nome. E lá eles discutiram declaradamente a intenção de aniquilar os judeus. O Eichmann foi o cara que teve a ideia da solução final, que era a ideia de deportar todos os judeus para a ilha de Madagascar e deixá-los lá para morrer. Até quase o fim da guerra, o Eichmann cuidou então de todas essas deportações dos judeus para os campos de extermínio. Foi ele quem supervisionou isso diretamente. Quando a guerra acabou, em 1945, o Eichmann chegou a ser preso, mas em 1946 ele conseguiu escapar. Ele foi então para a Argentina, onde ele viveu durante anos com o nome falso de Ricardo Clemente. No ano de 1960, o Eichmann foi capturado pelo Serviço Secreto de Israel e levado para Jerusalém, onde ele foi julgado num tribunal histórico. Ele foi então condenado à morte e foi a primeira vez que o Estado de Israel condenou alguém à morte. Uma das coisas que mais chocou quando o Eichmann veio a público, quando ele foi a público na época do julgamento, é que todo mundo estava esperando ver um carrasco. E o que eles viram foi um homem franzino, quietinho, burocrático, que estava ali e dizia que só cumpriu ordens. E é aí que a gente para pensar, até onde a gente pode estabelecer a culpa de alguém. Aquele que puxa o gatilho, ele é mais ou menos culpado do que aquele que manda atirar. Isso se discute? E é aí que entra a questão da banalidade do mal. As Benevolentes é um livro que foi escrito pelo autor nova-iorquino Jonathan Little, Ele escreveu esse livro em francês, porque ele viveu na França boa parte da sua vida. E esse livro foi escrito no ano de 2006. Só que ele começou as pesquisas desse livro no ano de 2001, então foram 5 anos de pesquisa para escrever este livro. E dá para ver realmente que ele tem um embasamento em fatos muito grandes, porque a gente vai ter aqui diversos fatos históricos. Bom, esse é um romance ficcional com um pano de fundo histórico. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Maximilian Aue. Ele é um ex-oficial da SS e depois da guerra ele fugiu, foi viver na França com outro nome e ter uma outra vida.
Hoje ele é um homem comum e as pessoas que vivem ao redor dele, a esposa dele, os amigos, enfim, os vizinhos, ele não tem muitos amigos, mas os vizinhos, as pessoas que convivem com ele diariamente, ninguém imagina o passado dele. Ou seja, ninguém nunca imaginaria que ele foi o responsável pela morte de milhares de judeus durante a guerra. E não só judeus, né, como ciganos, homossexuais, pessoas que eram contra o governo. Então a gente tem esse personagem que esconde o seu passado e ele vai então começar a escrever suas memórias. No início até fica um pouco confuso, um pouco conturbado, porque a gente não sabe se ele está escrevendo isso para ele ou para nós leitores. A impressão que dá é que, como ele não pode contar isso para ninguém que está ali ao redor dele, ele quer de alguma forma deixar tudo isso registrado. Em alguns momentos ele vai dizer aqui que se arrepende, mas a gente vê pela forma com que ele vai contando que não é bem assim que funciona, porque ele é muito irônico, ele é muito sarcástico em diversos dos momentos. No início ele vai começar focando principalmente na sua carreira dentro da SS. Como que ele foi entrar pro partido, como que ele foi crescendo dentro da hierarquia, até ele se tornar um oficial muito importante. Ele vai agir principalmente ali no leste europeu. Então, logo no início ele é designado para a Ucrânia, então ele vai servir ali nos arredores de Kiev e ele vai participar e presenciar diversas execuções horrorosas. E assim, gente, sério, as cenas que são descritas aqui, essas execuções, esses momentos, são muito cruas, elas são frias, é muito pesado. Em diversos momentos eu tive que parar, deixar o livro de lado e voltar depois, porque realmente são muito pesadas. E olha que eu não costumo me afetar tanto assim. A forma como ele narra esses acontecimentos é banal. Essa é a palavra. E é aí que a gente entra até onde vai, até onde chega, né? Como que a gente chega nesse ponto de banalizar a maldade humana? Em um certo momento vai ser falado aqui para os soldados nazistas que é preciso resistir à tentação de ser humano. No livro da Hannah Arendt, né, o Eichmann em Jerusalém, a gente tem alguns relatos ali de como eram as execuções e como os judeus eram tratados no leste europeu, e é realmente muito pesado, era um dos lugares assim mais cruéis. Existiam açougues de judeus, sabe? Eles ficavam ali, os corpos ficavam expostos em vitrines. E não eram só os oficiais nazistas, porque, por exemplo, os ucranianos, eles culpavam os judeus pela guerra. Então, muitas vezes, quem fazia essas maldades, quem executava esses judeus em praça pública e fazia essas torturas, eram os próprios ucranianos. E os soldados da SS, os soldados nazistas, eles deixavam acontecer, porque daí para eles era até melhor, eles não precisavam interferir porque já tinha gente fazendo o trabalho deles. Bom, o Maximilian, ele fica ali um tempo na Ucrânia e depois ele é designado para ir para Stalingrado. E quando ele chega em Stalingrado, a batalha já está bem avançada e a Alemanha já está em situações bem difíceis, né? Então ele vai passar por momentos ali bem conturbados. A gente vai acompanhar soldados que passam fome, soldados que ficam ali feridos e esperando a morte. Então, às vezes, tem soldados que são feridos na perna, são feridos nos braços e ficam ali sangrando até morrer, porque eles não podem desperdiçar balas, simplesmente executando essas pessoas que não têm chance de viver. E assim, não existia estrutura, não tinha mais alimento, não tinha como chegar ajuda. Então eles estavam ali meio que abandonados mesmo. E apesar do Max ele tá numa posição de oficial, enfim, ele não é um simples soldado, ele também vai passar por poucas e boas. Ele vai até em certo momento levar um tiro e é a partir desse momento que ele consegue então sair de lá. Depois que ele leva esse tiro, ele fica um tempo ali afastado e depois ele vai trabalhar nos campos de extermínio junto de Eichmann. Então ele vai sim, a gente vai acompanhar muito da história do Eichmann aqui nas Benevolentes também,
porque o Max vai trabalhar bem próximo do Eichmann nessas questões judaicas dos campos de extermínio. O que eu senti é que o personagem do Max, ele é muito inspirado no personagem do Eichmann, né? Na vida real do Eichmann. Em diversos momentos eu tive essa impressão. Além da gente acompanhar a guerra e a vida profissional do Max, a gente também vai tendo alguns flashbacks da infância dele, que ele tem um passado bem obscuro, com algumas situações bem complicadas. Além disso, a gente acompanha sonhos, delírios e muitos distúrbios que claramente são reflexo da vida que ele leva. E aqui eles vão relatar também como era alta a taxa de problemas mentais nos soldados nazistas. Porque, querendo ou não, aqueles que não sentiam prazer em matar a sangue frio, aquele monte de gente, claramente se afetavam em ter que assassinar mulheres, crianças e pessoas inocentes. Então eles realmente acabavam sofrendo as consequências dos seus atos. E aí a gente volta para aquela pergunta, né? Quantos desses soldados realmente queriam fazer aquilo que eles estavam fazendo? Quantos daqueles soldados, daquelas pessoas estavam satisfeitos com as ordens que eles estavam cumprindo? Será que se eles recusassem a fazer isso, mudaria alguma coisa? Adiantaria? Quantos deles seriam necessários para poder recusar de uma forma que fizesse alguma diferença? Esse tipo de leitura me faz pensar muito sobre isso e me assusta, sabe? Porque olha quanta gente morreu. Tudo que foi feito. E ainda assim a gente sabe que muitas pessoas se mantiveram isentas a esses acontecimentos, né? Pessoas que recusaram, que foram contra e que fizeram de tudo para ajudar, mas muitas pessoas simplesmente não fizeram nada e deixaram acontecer. Será que essas pessoas realmente podiam ser consideradas manipuladas ou elas achavam que tudo aquilo era em prol de um bem maior? Será que elas realmente acreditavam nisso? Esse é um livro bem pesado, tá, gente? Ele chegou a ser considerado pela crítica um novo Guerra e Paz, que eu achei um pouco exagerado demais. Não acho que chega nem perto de Guerra e Paz. Ele teve críticas positivas, negativas, e ele venceu 2 prêmios. Ele venceu o prêmio da Academia Francesa e o prêmio Goncourt de 2006. Apesar de tudo isso, eu gostei do livro. Eu acho que foi um livro que me trouxe muitos questionamentos interessantes. É um livro que foi muito bacana porque eu emendei com o da Hannah Arendt e eu acho que os dois juntos tiveram uma conexão muito interessante. Mas não é um livro que eu indico para todo mundo. Inclusive, eu acho que com certeza não é um livro que vai agradar a todo mundo. Primeiro, é um livro com muitas cenas pesadas, frias, cruas. É um livro que vai conter ali descrição de assassinato, de estupro, de tortura. Então ele tem sim alguns gatilhos. Então vai com cuidado se você quiser ler esse livro. E nem pense em devorar o livro, tá? Lê com calma, lê aos poucos. Ele é um livro grande, ele tem ali as suas 900 e poucas páginas. Às vezes você fica muito preso na leitura, mas vai devagar, porque ele tem as cenas que te fazem revirar o estômago. Mas se você lida bem com cenas pesadas, se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, se interessa por ler mais sobre o assunto, sobre o Holocausto, eu acho que é uma leitura extremamente válida, porque ela traz justamente um ponto de vista muito diferente, o ponto de vista do Carrasco. Agora, o Eichmann em Jerusalém, ele já tem um objetivo bem diferente. A Hannah Arendt, ela é alemã, ela se refugiou nos Estados Unidos em 1941 e ela tem diversos escritos, principalmente sobre direitos humanos. Ela assistiu o julgamento do Eichmann e esse aqui vai ser justamente mais um relato sobre o tribunal, sobre o julgamento dele. Claro que a gente vai ter ali alguns flashbacks de tudo que ocorreu, algumas descrições da guerra, algumas descrições mais históricas, para a gente conseguir entender justamente o que está sendo julgado. Tem algumas cenas pesadas também, principalmente quando ela relata o que aconteceu no leste europeu, mas ele não é tão forte quanto as benevolentes. Isso porque ele vai focar principalmente no tribunal. O livro foi publicado em 1963, então 2 anos depois que o Eichmann foi executado,
E é claro, né, a gente tem que lembrar que o Eichmann em Jerusalém é um relato verídico e As Benevolentes é uma ficção com um pano de fundo histórico, né? A gente tem alguns fatos que realmente aconteceram, mas é uma ficção. Bom, gente, estava editando esse vídeo e percebi que eu perdi o final do arquivo. Mas, basicamente, o que eu queria também indicar para vocês era 2 filmes. Queria indicar para vocês o filme Operação Final, de 2018, que vai contar a história de quando o Adolf Eichmann foi sequestrado em Buenos Aires. Então, eles descobrem que ele está em Buenos Aires escondido, com o nome de Ricardo Clemente, e o Serviço Secreto de Israel vai até lá, manda uma equipe, e eles vão até lá para poder capturar o Eichmann, né? Eles não queriam fazer isso de uma forma legal, porque eles queriam justamente que ele fosse julgado em Jerusalém. Se eles tentassem a deportação por outros meios, talvez isso não aconteceria. Então é um filme que eu gostei muito e eu acho que é muito interessante da gente assistir logo depois que a gente lê o Eichmann em Jerusalém, porque a Hannah Arendt, ela passa bem por cima deste momento, ela não chega a falar pra gente como que foi essa captura. Ela diz que ele foi sequestrado, ela inclusive critica essa ação, ela acha que poderiam ter outras formas de levá-lo até lá, que não essa. Então acho que é um filme bem bacana e interessante para complementar a leitura. Outro filme também, esse que vai contar a história da Conferência de Wannsee, vou deixar o nome de novo aqui se eu estiver falando errado, mas é o Conspiração, um filme de 2001, que vai contar então como que foi essa reunião onde eles planejaram a solução final. E aí, o que vocês acham desses filmes? Vocês já assistiram, já leram os livros? Acho que é bem interessante para a gente pensar a respeito sobre isso, até onde mesmo vai a maldade do homem, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí a gente terminar dessa forma, mas é que realmente eu perdi o finalzinho do vídeo. Mas tudo bem, nada que a gente não resolva. E, enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa seu like para ajudar na divulgação. Um beijo e até mais!